Bom dia, nós somos do Jornal Eféria e hoje vamos tratar sobre alguns assuntos relacionados à política no Brasil. Vamos trazer algumas reportagens sobre juventude, politização, analfabetismo político e a participação na política. Bom, agora vamos passar a palavra para o nosso repórter Marcos Vinícius, que fez algumas entrevistas sobre analfabetismo político e a participação dos jovens na política. Estamos aqui com o professor Fausto, fazer uma pergunta aqui para ele. Bom, professor, o que você acha da participação ativa atualmente aqui no Brasil dos jovens na política? Olha, eu acho que de maneira geral, sem falar exclusivamente dos jovens, eu sinto que o brasileiro está menos engajado em relação a uma década atrás, né? Algum tempo atrás. Mas o interessante dos jovens é que eles sempre estão efervescendo aí, né? Tem essa energia que eu acho que a gente perde depois, infelizmente, que é essa vontade de querer mudar as coisas, de querer mudar o mundo, de querer transformar, melhorar. Então eu acho muito importante, inclusive muito cativante. Eu acho que é uma das maiores forças que a gente tem democrática, justamente a participação dos jovens. E ela está acontecendo. A gente vê inclusive aqui no campus, né? Movimentos surgindo, pessoas engajadas, com temas importantes. Precisa ter. Eu acho que uma sociedade morre quando o jovem é tolhido de participar politicamente. Então a gente precisa inclusive incentivar uma participação. Eu acho muito importante, porque muitas das vezes os jovens vêm com novas ideias, vêm com a mente mais aberta. Dissertar sobre isso em cenários políticos é muito importante. Por isso que eu acho que a participação é necessária de algumas partes da política. Eu acho que a participação dos jovens na política é de extrema importância, porque o cenário vigente do Brasil é de analfabetismo político, ou seja, os jovens não se interessam no que está acontecendo na política e é necessário que exista esse incentivo para a mudança de cenário e mais luta pelos seus direitos. A participação dos jovens na política do Brasil hoje é algo muito importante, tanto para a criação de novas vertentes ideológicas, quanto para a renovação das vertentes atuais. Porque no Brasil percebe-se a regência como um movimento conservador e os jovens atuariam ativamente nessa mudança, tanto da visão que nós temos quanto à política, quanto às novas criações de leis e projetos. Bom, estamos aqui com o Mário, do Cidade 2V. Cara, a gente quer fazer uma pergunta para você. O que você acha que é ser analfabeto político? Bom, eu acredito e acho também um pouquinho que ser analfabeto político é aquela pessoa que não se interessa por política e também não busca entender o que aqueles políticos fazem fora das telas, digamos assim. Por exemplo, pode haver um político que prega, sei lá, santidade nas telinhas, mas a pessoa que vota nele não busca entender o que ele faz, quais são as atitudes dele, mas vota nele só porque o que ele viu na televisão, o que ele falou na campanha eleitoral, digamos assim. Muito obrigado pela sua participação. O que você acha que é ser um analfabeto político? Bom, eu acho que ser um analfabeto político é quando a pessoa não tem consciência do que é a política ou não sabe os termos da política que são usados aqui. Agora trouxemos um sociólogo especialista na área para esclarecer melhor sobre o assunto. É com você, Bernardo. O que você acha da participação dos jovens na política do Brasil hoje em dia? Olha, percebe-se que é bem menor, e não somente de jovens, mas também de adultos, por exemplo, se comparado ao período de ditadura, por exemplo, sobretudo no nosso país. A gente vê que o Brasil ele teve o surgimento do rock, o crescimento do rock com o apoio dos jovens. Os jovens indo ali para protestar, batendo de frente contra o governo militar, por mais que essa movimentação fosse censurada em alguns casos. A gente vê que com a crise do meta-relato, explícita pelo Lyotard, essa crise de meta-relato estaria ligada à falta de representatividade que as pessoas têm quando elas olham, por exemplo, para o Congresso Nacional. No Brasil, por exemplo, nós temos uma bancada, muitas vezes elitista, e que não reflete a sociedade brasileira, visto que a concentração de renda de 5% da população é superior à do resto das outras pessoas, né, que compõem o resto dos 95%. Não pode um congresso elitista e uma população de classe baixa. Cadê a representatividade, por exemplo, dos povos indígenas, de ambientalistas, de pessoas LGBT e assim por diante? Então essa crise de meta-relato, essa crise de representatividade faz com que o jovem ele não tenha
consigo visões a longo prazo esperançosas, fazendo com que os jovens, diferentemente do período militar, por exemplo, tenham cada vez menos participações em espaços de deliberação, em espaços de fomento ao discurso e ao debate político. O que é politizar? Então, politizar acabou se tornando um termo estigmatizado devido ao senso comum acerca dele. Muita gente fala que politizar é problematizar tudo, é envolver política naquilo que não se deve incluir política, mas acaba que, como o próprio filósofo Aristóteles disse, o homem é um animal político. O politizar, a politização está ligada a isso. A formação desse senso crítico, dessa formação crítica, política, que o homem deve ter, que o ser humano deve ter. A gente vê que isso corrobora para possíveis surgimentos de ideias que polarizem o debate político. Quando você não tem esse senso crítico, você dá espaço para que o senso comum tome conta dessa pauta e tome conta dos espaços políticos de deliberação de leis, por exemplo. A gente vê que ano após ano, eleição após eleição, a falta de uma politização consciente faz com que nós nos sentimos cada vez menos representados, nós temos para nós uma sociedade cada vez menos justa ao longo dos anos, e isso, claro, reflete em diversas áreas da sociedade, como na economia, quanto no lado ambiental e assim por diante. Então a politização ela deve ser consciente, justamente visando criar esse senso crítico e dar voz e visibilidade para esses grupos que muitas vezes são minoritários e que não têm voz na sociedade, no debate político. O que seria um analfabeto político? Então, segundo o Bertolt Brecht, o analfabeto político seria o pior tipo de analfabeto. É aquele analfabeto que não tem senso daquilo que ocorre nas camadas mais populares da sociedade. Então, por exemplo, ele não sabe qual é o preço dos alimentos, ele não sabe qual é o preço das coisas, aquilo que é consumido pelas camadas populares. Ele não acaba por saber quais são as reais causas pelos quais esses grupos buscam lutar, que seria a erradicação da fome, que seria a busca por qualidade na moradia, que seria espaço a lazer e assim por diante. Esses grupos podem ser tanto pessoas que moram em situações periféricas, pode ser um operário, um trabalhador que trabalha numa escala 6x1 e que tem que cuidar em casa de uma família com 3, 4, 5 pessoas e ela acaba não tendo tempo para cuidar da família, acaba não tendo tempo de qualidade. No analfabeto político ele fica cerceado de tudo isso. Por quê? Ele não vai atrás, ele se baseia pelo senso comum e ele não tem nenhuma estimativa, nenhuma pretensão de buscar se aprofundar a fundo naquilo que é de fato o cerne do discurso e do debate político. Então, o analfabeto político, já com uma visão estereotipada, estigmatizada e de manutenção do status quo, ele acaba por se tornar indiferente. E ele sendo indiferente, ele acaba empobrecendo esse debate político, fazendo com que pautas relevantes, tanto para pessoas de classe média quanto de pessoas de classe baixa e até mesmo às vezes de classe alta, possam vir à tona nos espaços deliberativos da sociedade. Esse foi o Jornal Império de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acabou? Beleza. Acabou. Finalmente. Nossa.